Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, que nos diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a identidade e a missão, elas andam juntos, irmãos, elas caminham juntos. Glória a Jesus. Deus, irmãos, constituiu a igreja e a incumbiu de levar a mensagem do evangelho da cruz aos povos e por obra do Espírito Santo. Essa missão, irmãos, será bem sucedida, extremamente, ou seja, o Espírito Santo que vai gerar frutos da mensagem no coração dos que ouvem. Glória a Jesus. Internamente, né, irmãos? Porque Jesus mandou nós pregarmos o Evangelho e o Espírito Santo ele vai convencer as vidas. Ele forma a identidade de uma igreja fiel à missão que recebeu de Deus, irmãos. A igreja, meus amados, que estava em Antioquia ou em Antioquia, era conduzida pelo Espírito Santo e demonstrava equilíbrio em dois sentidos: cooperação harmoniosa entre profetas e mestres na edificação da comunidade e a firme identidade cristã aliada a um profundo compromisso missionário. À época, meus amados, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, marcada por diversidades culturais e intensas atividades comerciais, contextos que impunham significativos desafios de perseverança na fé. Diante disso, irmãos, aquela igreja conduzida e movida pela ação do Espírito Santo consolidou uma identidade cristã viva e reafirmou seu compromisso com o Evangelho, ou seja, com a evangelização dos povos. Essa relação saudável, irmãos, entre identidade e missão, manifesta-se, glória a Jesus, de forma concreta, a harmonia do uso dos dons ministeriais, assim como também dos dons espirituais, na prontidão em servir ao Senhor, na prática constante do jejum, da oração e do partir do pão. A disposição, irmãos, de ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo e na sensibilidade para reconhecer, consagrar e enviar aquele que Deus havia separado para a sua obra. Glória a Jesus. A Bíblia, irmão, destaca a dimensão coletiva da igreja em Antioquia. Contudo, são o comportamento e as ações de seus membros marcados pelas características do verdadeiro cristão. E pelo compromisso também, irmãos, com a obra missionária, que contribuíram para a formação de uma comunidade de fé forte e saudável. Assim sendo, irmãos, a igreja na qual você serve também ao Senhor, ela cresce e se desenvolve à medida que a sua própria vida cristã avança por meio das práticas espirituais, da palavra, do jejum e das orações, aliadas à disposição em servir a Deus e ao seu povo. Glória a Jesus. E identificada, irmãos, a identidade cristã e a missão, portanto, constitui-se em marcas essenciais de uma igreja espiritualmente saudável. E eu quero encerrar o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 5, vai dizer: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouviste pela palavra da virtude do Evangelho. Glória a Jesus. E mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 26, Paulo vai dizer: o ministério que estava oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos,
aleluia, aos quais Deus quis, aleluia, fazer reconhecer, né, irmãos? Quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Está vendo, irmãos? Que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todos os homens e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto, irmãos, também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus que excede todo entendimento possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.